Caralho, velho. Pôs a mão na câmera, filho da puta. Porra. Pode ir agora? Posso ir? Obrigado. Fala, galera. Rodrigo Corrêa aqui. Estou no Papo Raro com meu amigo Rafinha. Fala, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Raro. E nós estamos aqui, Rodrigão, hoje com o apoio da Cervejaria Moagem. Puta que pariu. Desde quando a Moagem tá com a gente, A cara? Moagem tá com a gente desde os primórdios do Papo Raro, desde os primeiros episódios. Nunca duvidou do Papo Raro, irmão. Nunca. E a Cervejaria Moagem, uma cervejaria local. Então fica a mensagem pra vocês aí. Bebam local. Busquem o delivery da Moagem, Moagem em casa e nos melhores bares de Campo Grande, Cervejaria Moagem. Sabe quem mais apoia a gente, Quem? cara? Sabe quem? Fala aí. A MyRobot. Então você que tá aí, cara, achando que seu filho tem que só estudar português e matemática, achando que vai ser alguém na vida, as IA estão aí, Rafinha. Pô, a inteligência artificial tá aí. Chegou. Então, já leva seu filho pra estudar uma robótica lá na MyRobot e ele vai começar a entrar nas tecnologias. Liga aqui, ó, tá na tela. Vamos pra MyRobot. Quem mais, Rafinha? Francisco Delben, corretor de imóveis, ele está aqui para toda a solução imobiliária aí da sua vida. Você quer comprar um imóvel, vender, alugar, colocar o seu imóvel para alugar, é com o Francisco Delben. E se você, cara, tá precisando dar um toque, um tapa no visual igual a Rafinha, Pô, igual sempre. eu, estamos precisando, hein, Rafinha? Sempre, hein? Passa na Monarca Barbearia, irmão. Porque lá, cara, lá não é o dia do noivo, lá é o dia de quem, Rafinha? Dia do divorciado. E aí, se você divorciar, cara, liga pra gente, vai lá na Monarca, vai dar um tapa no cabelo, na barba, Lecão vai fazer o quê? Um ensaio pro Tinder. Um ensaio pro Tinder, Camarote Valley e vai ser sucesso. E é nóis. E quem mais, Rafinha? A Super Líder Frigorífico, também é um parceiraço nosso aqui. Ela entrega carne para os melhores açougues, os melhores mercados aqui de Campo Grande. Seu churrasco, com certeza, aí é Super Líder. Rafinha, sabe quem mais? Quem, cara? Aqui, ó, você tá precisando trocar de celular, hein, Rafinha? Tô, hein? Prime Imports. Prime Imports, a número 1 de Campo Grande na importação de produtos Apple. O que você precisar da Apple, fala na Prime Imports. E tem o cupom de desconto lá, Rafinha. Tem cupom de desconto lá? Tem lá, Papo Raro 10. Maravilhoso. Se eles vão dar desconto, eu não sei. Mas pode tem pôr lá. cupom, Tem o tem. cupom, tem. Quem mais, Rafinha? A Arena MS é uma das maiores arenas de esporte de praia, os beach sports hoje. Rapaz. Futevôlei, vôlei de areia. Só mulher bonita lá. Beach tennis. Maravilhoso, cara. Nossa tem um Senhora. beach bar lá, tem Meu Deus, cara. o O-Bar, que é um bar. Pô, tomar cerveja. E as aulas de futevôlei, a galera tá lá. Pô, então, se você tá pensando em esporte de areia, tomar um solzinho aí, pô, é lá no Arena MS. E em primeira mão, sabe o que nós estamos lançando, Rafinha? O que nós estamos lançando, A cara? Papo Raro Store, cara. Cara, Se olha você quer essa ter uma aqui, ó. camisa dessa, do Papo Raro, cara, fica com esse peitoral bonito. Maravilhoso. Cara. Se você quiser também, a camisa do Pula Pirata, tem lá, cara. Tá aqui o link, cara. Acessa essa porra e traz dinheiro pra gente, cara. Meu filho tá precisando. Não preciso pagar pensão, velho. Sucesso. Bora pro episódio, valeu! Sucesso, tamo junto. Pode ir embora agora. Pronto. Demos 10 batidas na mesa. Fala, galera, beleza? Aqui é Rodrigo Corrêa, estou num Papo Raro com o meu nobre amigo Rafael Sampaio. Fala, galera, estamos aqui em mais um Papo Raro, hoje com a ilustre presença aqui. Quem, ó, Rafinha? Quem, Rafinha? Felipe Nechar e Jéssica Camargo. Quem são eles? Eles são colaboradores da primeira associação sul-mato-grossense de pesquisa e apoio a cannabis medicinal. Felipe e Jéssica, pô, obrigado por vocês terem aceito o nosso convite, obrigado por estarem aqui no Papo Raro. Obrigado. Vamos vocês. bater esse papo aí, falar um pouquinho da cannabis aí. Eu já vou começar com a pergunta polêmica. Cannabis tem uso recreativo e medicinal ou é tudo a mesma coisa? Tudo a mesma coisa. Posso te dizer, assim, no mercado, esses dias eu estava com a camiseta da cannabis e aí o cara do caixa, ele me questionou dessa mesma forma. Cannabis medicinal eu até apoio, mas a maconha medicinal, não, que não sei o que. Eu falei assim, então você me responde uma pergunta. Você consegue chupar laranja sem tirar a vitamina C dela? Não dá. Então, maconha é a mesma coisa. Se você está vaporizando, se você está inalando, se está passando, se está tomando, é remédio. Entendeu? Ela está agindo no seu sistema endocannabinoide, ela está trabalhando em alguma forma, então, assim, a gente tem que desmistificar isso. Fora a parte também um pouco parte psicológica também, que eu vi uma vez uma galera comentando sobre essa diferença do medicinal e terapêutico, e aí o cara falou assim, pô, quando eu jogo meu futebol com meus amigos, ele não é medicinal, mas é terapêutico. Eu fico bem pra caramba. Sim. Pô, quando eu vou lá, como alguma coisa legal, assim, então, às vezes não é medicinal, mas, pô, tá com meus amigos ali, aquela janta é terapêutico. Quando eu fumo a minha maconha, Pode não ser é medicinal, mas é terapêutico. tá terapêutica, né? Então acho que é por aí também, né? Exatamente. Aí, no caso, eu acho que de fumar, o ato que não seria medicinal ou terapêutico, aí no caso é a ingestão de monóxido de carbono, né? Se fosse vaporizado, não veria mal nenhum, né? A Jéssica falou uma palavra ali que eu gostaria de perguntar para vocês, se vocês conhecem, o sistema endocannabinoide.
É lógico que não. É uma palavra difícil, né? Então, é algo que não é muito estudado. Então, muitos daqueles que conhecem esse sistema, eles vão buscar só uma ressalva, não é muito estudado aqui, assim. Nas universidades. Ele não é uma coisa que faz parte da grade. Vou me corrigir aqui, obrigado, meu amor. Ele não faz parte da grade de estudos da maioria das universidades aqui no Brasil, no curso de medicina. Então, os profissionais da área da saúde, eles têm que buscar esses estudos no exterior ou em alguns núcleos muito específicos. Então, é um conhecimento que não é tão acessível. E é exatamente esse sistema que responde o porquê que a maconha, a cannabis é remédio, né? Por que ela é terapêutica, né? Esse é um sistema que existe dentro de nós todos, né? Não só humanos, mas... Todos os vertebrados. Todos os vertebrados. Só vertebrados. Os invertebrados ainda que não foi identificado. Mas em todos os animais vertebrados existe também o sistema endocannabinoide. E ele é um sistema relacionado à homeostase de todos os outros sistemas, ou seja, homeostase e equilíbrio. Então, quando você tem uma inflamação por conta de alguma desregulagem ali, ele que vai atuar para trazer aquilo. E ele atua num sistema chave-fechadura, ou seja, nós produzimos moléculas dentro do nosso corpo, ou seja, endógenas, que se ligam a essas fechaduras, que são os receptores CB1 e CB2 do nosso sistema endocannabinoide, e que essas moléculas foram identificadas pelos cientistas, né? Aqui, um dos pais da ciência endocannabinoide é o Rafael Mechoulam, um químico israelita, e eles conseguiram identificar essa ligação. E a cannabis, a maconha, ela produz exatamente moléculas que são iguais a essas, que é o THC e o CBD. Então, dentro do nosso corpo, o THC ele é uma molécula conhecida como anandamida, que ela foi numerada por esse químico relacionada à felicidade. Então, seria a molécula da felicidade. Por isso que a gente se sente tão bem quando a gente usa. Mas, lógico, igual eu falei pra vocês em off, porra, eu fui fumar a maconha do brother lá, porra, pensa um cara feliz, eu emocionado. Anandamida. E aí, cara, o questionamento é esse. Então, assim, a gente pode falar que o uso da maconha ele é seguro, por exemplo, para as pessoas? Porque eu acho que essa é a grande discussão. Porque eu já falo, o uso do álcool ele é seguro até certo ponto. Passou de certo ponto, acabou o homem, né? E aí não tão só questões de doença, mas também questão de perigo à incolumidade pública, né? O cara bebe, mata a gente. É um perigo social. E a maconha, cara? A gente sabe que não existe caso hoje relatado de overdose de maconha ou qualquer pessoa que tenha morrido por conta da maconha. Isso não existe, vocês podem procurar. E assim, o que acontece é que a maconha ela é segura. Que a gente sabe que ela mesmo em alta dosagem ali, ela não vai matar uma pessoa, ela vai fazer aquela pessoa dormir e relaxar. Entendeu? Então, um exemplo que o Dr. Wilson Lessa sempre fala para nós assim, né, um caso de uma criança que ela tem uma doença que ela fica na cadeira de rodas, ela não fala, ela só se movimenta e ela toma um remédio alopático muito forte. Se a mãe passa a dose daquele remédio, aquela criança ela pode ir para o hospital e ela pode morrer. Sim. Porque a gente sabe que esses remédios de farmácia são muito fortes, que tem que tomar a dosagem correta. Mas se acontece daquela mãe passar a dosagem da maconha, que vai estar fazendo tão bem quanto o outro remédio e não vai estar danificando os outros órgãos, aquela criança ela só vai dormir. Entendi. Ela vai entrar num estado de relaxamento profundo, mas ela não vai ter que ir para o hospital, ela não vai passar mal. Mas tudo isso, claro, com o acompanhamento de um médico. Claro. Porque a gente sabe que existem pessoas que são sensíveis ao THC. E essas, sim, não podem tomar THC alto. Como então, qualquer substância, né? O famoso como alérgico, substância, né? Isso. Mas hoje, lá fora do Brasil, já existem uns testes genéticos, onde as pessoas fazem um teste e elas identificam qual que é o canabinoide que está faltando no corpo dela. Aqui no caso não chega nem a ser o alérgico, né? Porque a substância ela não vai causar uma alergia que também vai comprometer. Ele não tem uma relação com as partes do cérebro que poderiam causar algum tipo de reação. Exatamente. Mas aquilo pode causar um estado de consciência que acarreta outros gatilhos de enfermidades específicas, né? Então não acaba sendo uma alergia, não vai trazer nenhuma reação. Então nós podemos dizer que se a pessoa tiver certo acompanhamento, que a maconha é 100% segura. 100% segura. Exatamente. E por que há esse preconceito, cara? Porque Da onde que vem isso aí, né, cara? Porque assim, álcool, pô, um monte de cachaceiro desgraçado, é liberado, é sucesso, você pode comprar na quantidade que você quiser.
Da onde vem esse preconceito? Vocês que estudam a história e a situação? É o peso da proibição mesmo, né? Que eu acho que o Felipe que vai poder falar para vocês um pouco melhor, que ele é um estudioso. Se qualquer outra substância tivesse sofrido a mesma política endemonizadora que a cannabis sofreu, a maconha sofreu, você não comeria pão hoje se fosse nutricionista. Pois é. Se a gente falasse do Eu açúcar. brinco, cara, com os meus amigos nutricionistas o problema do ovo, né, cara? Que há uns 15 anos atrás, o ovo era o problema. Comer o ovo é morrer, colesterol tá fudido. Hoje não, hoje você come o ovo e tem que comer 20 ovos por dia, isso é sucesso. Né? Aqui no Brasil, a proibição ela foi precursora, ela foi vanguardista, ela começou em 1830, né? A mesma lei que começou proibindo aí a capoeira. Fuma, 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 folha de Deixa eu xingar bananeira. Ô, bicho, você é surdo, irmão? Tô tentando conversar com os caras aqui. Baixa essa Eu merda. tô vendo o Lecão falar. Ah, porra. Já dizia o filósofo, né? Puteado e tereré não tem hora. Folha de bananeira. Então, assim, lá em 1830, alguns institutos legais que surgiram no município do Rio de Janeiro, eles vieram proibir o quê? O ato de fumar, né? Ali os vagabundos, os escravos que utilizavam de forma cultural, ritualística, religiosa, porque naquela época as caravelas eram feitas de fibra de cânhamo, a maconha de forma de tinturas e de outros fármacos estava presente nas farmácias. Então foi uma repressão cultural, foi utilizado como um mecanismo de controle social, inclusive havendo distinção já da lei de prisão e multa, né? Prisão para os escravos aqui no caso. Era algo então contra aquela cultura do negro que ele trouxe, porque acho que a maconha chamava fumo de Angola, né? Chamava Pito do pango. Uhum. A lei do pito do pango, né? Foi o primeiro instrumento de proibição aqui em relação à maconha no Brasil, né? E esse mecanismo, assim, para comparar, ali dentro desse mesmo bojo estava a lei que proibia a capoeira, cara, reconhecida como patrimônio histórico da humanidade. Então, para você ver. E aqui, Era a mesma lei. e aqui é praticamente Assim, poucos dias meses, anos de diferença entendi. ali. Então, foi tudo construído ali, né? Contra a comunidade negra. E aqui nós Escravos, tivemos um né? médico político também muito renomado, que é José Rodrigues da Costa Dora, se eu não me engano, né? Tem uma pesquisadora, que é Luísa Saad, que ela trata isso na obra dela, A História da Maconha no Pós-Abolicionismo. Ele, cara, era um cara que ele era um eugenista. Então ele tinha políticas assim, defendia políticas misóginas, né? Ele acreditava que as mulheres que eram professoras, as mulheres não poderiam ser professoras se elas fossem ter família, porque a mãe tinha que se dedicar exclusivamente aos cuidados do lar, e isso impediria que a professora continuasse com aquela admiração das crianças. Ele era um cara que ele teve trabalhos nada científicos no sentido de traçar um gene da degeneração. Então o criminoso ele tinha uma certa cor, ele tinha um certo formato do nariz. Ele era amigo do Lombroso. Lombroso, então. Amigo do Lombroso. Então ele assim, ao mesmo tempo ele foi um cara que contribuiu na questão da asepsia. Ele foi prefeito de Sergipe, presidente de Sergipe na época se chamava, né? Então ele foi um cara muito influente, mas ele era um cara que endemonizou essa planta, né? Trouxe compêndios, né? Com esse intuito de relacionar o negro à vagabundagem e à criminalidade. Entendi. Como se a maconha fosse um flagelo deixado por essa raça por ter sido escravizado, para condenar a sociedade à degeneração. E aí de lá pra cá isso só veio se repetindo e se reforçando, né? E aí quando a gente tem um problema social, que é o crime organizado, o combate às drogas, e aí ela fica mais estigmatizada ainda, né? Mas o crime organizado ele é uma consequência, né, do proibicionismo. Não, Né? isso sim. Nós, assim, por exemplo, se você pegar para analisar a história, né, a gente tem lá a lei seca nos Estados Unidos. Al que Capone, origina- uma lenda. Exatamente. Então, isso é uma ferramenta do proibicionismo também, porque sempre tem uma máquina de violência e de lucro por trás disso. E uma pergunta puxando esse gancho, cara. Vocês acreditam que, havendo uma regularização da maconha, do cultivo, da venda, enfim, você acha que vai diminuir o tráfico, cara? Com certeza. Eu tenho uma dúvida, sabe por quê? Porque assim, e aí vocês estão aqui para me explicar. A minha dúvida é o seguinte: porque a maconha, em tese, hoje, ela não é cara. Não é uma droga cara, como por exemplo, sei lá, né, cocaína, se a gente comparar. Né? Só que a partir do momento que a gente regulamenta, a indústria ela vai vir com toda a sua tecnologia, com todos os seus custos,
e também com todos os impostos em cima. Porque Provavelmente sobretaxado, né? Porque agora, por exemplo, a reforma tributária, nós vamos ter um imposto chamado... Imposto do pecado, o né? imposto do pecado seria o imposto seletivo, e aí o da maconha vai ser 200%. Então você acredita que, assim, lógico que pessoas que têm um poder aquisitivo melhor vão comprar legalizado da mesma forma que a gente deixou de comprar, por exemplo, CD na feira para assistir filme e estamos no Netflix. Mas e a pessoa mais pobre, cara? Você acha que vai acabar o tráfico? Cara, na realidade, assim, o que eu vejo com um mercado regulamentado, né? Quando a gente pensa numa regulação de mercado, existe um gráfico que um estudioso que ele atua na regulamentação de drogas de diversos países aí no cenário internacional, que é o Steve Rhodes. E quanto mais difícil o acesso, ou restrito ou proibido, maior é o dano à saúde, maior é o dano social. E quanto mais banalizado também. Então tem que ser uma regulamentação que ocorra no centro. Tem que ocorrer ali dentro de critérios de segurança, de qualidade, mas ao mesmo tempo, quando nós olhamos os resultados, né, colhidos pela política de proibição, nós temos que pensar que essa tributação ela tem que ser utilizada como reparação social, como reparação histórica. Então nós defendemos uma regulamentação que preze por justiça social. Não adianta a maconha se tornar uma commodity, não adianta a maconha estar na farmácia e ainda os povos pretos periféricos estarem sendo massacrados. Sim. Então nós defendemos uma regulamentação que essa regulamentação surja exatamente como um instrumento que irá reparar esses danos causados pelas atrocidades cometidas aí na guerra às drogas. Não só no sentido dos danos sofridos pela periferia, mas também do policial que lá acabou disparando uma arma que acertou a cabeça de uma criança lá numa operação que aquela criança não tinha nada a ver com aquilo, porque isso acontece, né? A violência gera violência. Então, além do mais, existem outras políticas muito mais assertivas. Como que nós combatemos o tabagismo no Brasil? Nós não demos um tiro, cara. Sim. Entendeu? Só informação. Concordo, só informação. Com certeza. Entendi. Proibições em locais, causando transtornos para o usuário, para que ele, né, vá se restringindo, né? Não só isso, né? Então, assim, essas políticas de informação, né? Eu acredito que também tem que ter um mecanismo de que essas pessoas que são dependentes, elas possam ser acolhidas, né? E que isso seja olhado sobre a ótica da saúde e não do crime. Entendi. Entendeu? Nós temos que olhar as drogas sob uma perspectiva de saúde e não de crime. E aí uma pergunta, cara, essa, não sei se é mito, mas é o que muito se fala, que a maconha é a porta de entrada para outras drogas. Isso A gente leva como porta de saída. isso não é, isso é uma falácia, então. Exatamente, né? Exatamente, porque assim, muito que nem a gente conversou agora há pouco falando sobre as pessoas, passam a noite inteira usando drogas, tirando cocaína, bebendo uma cerveja, sei lá o que mais, mas a hora que chega em casa quer fumar um baseado para dormir e relaxar. Entendi. Entendeu? Então é a última coisa que a pessoa procura para poder relaxar e ficar tranquila. E não em outros casos também, né? De pessoas que têm o vício e que utilizam da cannabis para poder parar de fumar. O Felipe é uma pessoa dessa. Também é ex-dependente químico e parou com a maconha. E a porta de saída para mim foi a cannabis, porque quando eu busquei ajuda, né? Eu sei o que é estar no fundo do poço, né? Sei o que é bater lá embaixo e utilizar a substância como uma bengala, né? Como um refúgio. E ter um comportamento autodestrutivo de acordar na minha cama sem saber como eu tinha chegado lá e o que eu tinha feito naquela noite. Acordar machucado, ter pensamentos suicidas. Então, eu vivi isso por 15 anos. Eu cheirei cocaína e fui dependente de álcool por 15 anos. E depois que eu conheci a Jéssica, né, nós temos uma história muito particular, porque eu estava buscando essa saída, né, estudando um pouco mais da cannabis, justamente por ter tido casos de Alzheimer e câncer na minha família, dos meus avós, e eu vi a respeito do paciente de Alzheimer, muito especificamente, e comecei a estudar, porque era um vídeo muito forte que eu sofri na minha família, né, de ver meu avô agredir nós para tomar banho e outros comportamentos, né, por conta dos estudos de comportamento da doença. E eu via, né, aquele paciente antes e depois da maconha. E foi isso que me fez estudar, quando eu descobri que lá na minha cidade, da onde eu vim, né, que eu sou nascido em Londrina, mas conheci a Jéssica em Marília, no estado de São Paulo. Tinha uma associação. E foi lá que eu fui buscar ajuda, fui buscar tratamento. Me reconheci, né, existe uma grande dificuldade de você aceitar, né, que aquilo é uma coisa que é um vício, né?
E assumir isso de forma, cara, quem que chega pro pai e fala, pai, eu sou viciado em cocaína. Difícil, hein? Porra, Difícil, hein? Então, eu cheguei a esse ponto, eu cheguei a poder dizer pra ele, afirmar pra ele que eu deixei o meu vício de cocaína, deixei meu vício de álcool justamente por ter me tratado com a cannabis. E eu gostaria de poder ter levado acesso a esse tratamento pros meus avós e trabalho para poder levar acesso a inúmeras outras pessoas que tanto precisam, cara. Porque a hora que você vê uma criança que tem 40 crises de convulsão parar de ter elas por causa dessa planta, você não tem como desver isso, cara. Você vê 40 crises por dia. Você não tem como não, cara. Como que você vai negar acesso para essa pessoa? Então aqui nós trabalhamos de diversas frentes, nós trabalhamos no legislativo, fizemos 2 audiências públicas aqui levando informação, trazendo profissionais aqui para Campo Grande. Fizemos 2 cursos, né, aqui convidando a Secretaria de Saúde, que mandou 20 médicos das UBS para terem acesso. Espalhados na cidade inteira. Eles escolheram médicos de todos os bairros que fizeram o curso e que hoje prescrevem dentro das UBS o tratamento de óleo. Nós realizamos um mutirão de acesso em parceria com a Defensoria Pública da União, que ocorreu semana passada, e vamos realizar agora o primeiro congresso de utilização como ferramenta terapêutica no uso da medicina veterinária. Então, em parceria com o CRMV, isso também foi muito importante. Cara, isso é muito importante. A gente ter assinado esse contrato de parceria e ainda receber uma verba para poder fazer a conferência do CRMV. E ainda não existe uma regulamentação dentro da medicina veterinária. Esse trabalho a gente vem fazendo junto com os conselhos. Cara, Entendeu? eu acho legal, regionais. porque olha que abertura, Defensoria Pública, Prefeitura, né, os conselhos cara, tipo, órgãos públicos estão dando essa abertura para receber esse tipo de informação. Só que agora eu quero saber o seguinte, como é que foi o começo? Foi difícil. Cara, começou Como com a prisão qualquer- da Jéssica. Foi tranquilo. O começo foi tranquilo, fui presa. Que pariu. Assim, né? Ele. Pode puxar. Eu conheci a Jéssica na Maria Flor, né? Eu já estava lá fazia 1 ano e pouco, mas eu fui para lá logo depois da minha prisão. Eu fui presa vindo do Paraguai para Campo Grande com 200 gramas de planta que eu tinha in natura, tinha 100 ml de óleo pronto e eu tinha 800 ml também da planta embebedada no álcool. Então eu estava com todas as fases da produção do remédio. Entendi. Comigo dentro do carro, porque eu fui, fiz, não deu tempo, eu tive que sair correndo, vim embora, a DOF me pegou e foi aquele caos. E aí fiquei 1 semana presa em Ponta Porã, fui solta por conta da lei das mães, né? Meu filho é menor de 12 anos, então respondi todo esse processo em liberdade, mas foi logo após a prisão que a Divina Flor teve o CNPJ, que a gente fundou ela mesma e as pessoas falaram, não, agora a gente vai ter que lutar, porque não é justo que outras mães que não tenham condições passem pela mesma situação que eu passei. Exato, então, assim, a luta, a força mesmo, ela veio disso. Estar numa cela com 18 meninas, que a maioria delas foi presa com maconha, e sabendo que maconha é remédio, foi o que deu a força para esse impulso. Então, Cara, e é complicado, porque você falou, pô, tem 18 meninas, a maioria delas presa por maconha. Presa por E a gente tem um maconha. puta problema de superlotação carcerária, provavelmente tinham 18 lá, mas não era pra 18 estar lá. não, era 18 assim na metade dessa sala, era um quadradinho para cada um. Pra cada presa, 3 metros Entendeu? quadrados, né, cara? Você imagina. Então, assim, passar por isso, ou ver que uma mãe que tem que lutar para ter o remédio do seu filho, que se eu fosse importar o meu óleo naquela época, eu pagaria cerca de R$7 mil por mês para mim utilizar a dose que eu precisava. Sendo que um frasco desse que eu faço do Full Spectrum é suficiente para mim. Eu não preciso de mais que isso. Esse frasco me custa R$350. Então, assim, fui atrás, a gente começou a luta daí. Os amigos foram chegando, os pacientes começaram a ter acesso. Foi quando eu fui para Marília aprender a plantar. E lá a gente começou a plantar junto com a Fernanda, que o marido dela também já estava preso e ela também já tinha sido presa pelo mesmo motivo. Então a gente uniu ali a dor e falou, vamos junto. E judicialmente, eu e o Rodrigo, a gente trabalha dentro do direito, somos professores. Aqui, tem o pessoal... inclusive, até para contar aqui, me desculpa que acessar o celular quando a gente está conversando, mas acabou não. Quinta-feira, uma cliente minha foi presa por trazendo maconha enrolada num tapete lá de Ponta Porã. Só que assim, aí qual que é o problema, né? Devia ter me ligado na quinta, pra gente fazer o dia de custódia, aí chamou outro advogado, aí ligou agora. Aí estamos ligando aqui, pô, tem que resolver. Como é que eu vou resolver agora, cara? Agora é liberdade provisória segunda-feira. Até porque, como ela foi presa no trajeto
Ponta Porã, Campo Grande, Ah, é. aí a polícia não entendeu como tráfico interestadual, a polícia entendeu como tráfico internacional. Tá lá na PF. O habeas corpus é onde, Rafinha? Lá em São Paulo, né? Então, é complicado. Você acha que vai sair? Não vai, né? Até a gente provar que focinho de porco não é tomada. Exatamente. E mesmo na época que eu fui presa, eu falei que eu tinha receita, eu tinha autorização da Anvisa, eu tinha tudo, só que não estava comigo naquele Entendi. momento. Então, eu tive que passar por todo o processo de provar que era para o meu uso medicinal. Tanto que 3 anos depois, agora vai fazer 4 desde a prisão, eu fui absolvida esse ano. Olha que massa. O juiz reconheceu, não foi meu bem, Felipe, que foi à frente. Não, e o duro é o seguinte, né? Porque na resposta à acusação, provavelmente deve ter apresentado essa documentação. Exatamente. Poderia ter absolvido Sumariamente, sumariamente. Poderia, né? É uma coisa assim muito dificultosa justamente por esse estigma, né, construído aqui numa região fronteiriça, né? A realidade aqui no caso foi muito notório porque não existem apreensões na fronteira de maconha dentro da garrafa de álcool. Com álcool, foi o que ele alegou. Então, assim, Entendeu? todo o conjunto probatório, as receitas médicas, os laudos médicos, toda a comprovação, inclusive atualizando isso, o depoimento dos policiais, ela possui aquela condição aparente, que é a paralisia de Bell, né? A Jéssica sofreu aos 19 anos a paralisia de Bell, então Paralisou ela tem toda a uma face. Uhum. inflamação do nervo óptico facial. E no começo, né, quando ela teve essa paralisia, ela não conseguia fechar o olho. Então ela tinha que ficar com tapão, ela não conseguia mastigar, então ela não conseguia deglutir a comida, a dificuldade de mimetizar emoções e um dano estético muito forte que acarreta depressão, ansiedade claro, e outras questões. Então, é justo que uma mãe, que uma pessoa que sofreu isso, ela arque com 7 mil reais para utilizar um remédio que está lhe fazendo bem. Hoje recuperou praticamente 90% da capacidade de mimetizar. Bastante. E o olho ajudou muito nesse processo. Então, assim, inclusive houve uma persecução, né? Eu cheguei a ser... Houve uma peça do Ministério Público dizendo que eu havia excedido a ampla defesa e que o Ministério Público queria me representar tanto na Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo quanto na do Mato Grosso do Sul, e o juiz falou, se você quiser, você que entre com o pedido, porque ela tentou jogar para ele ainda. Porque eu havia alegado justamente isso, que conforme o bojo probatório, não havia necessidade da persecução, né? Que a instituição estava maculada por conta do preconceito da guerra às drogas e deveria haver, além da paranoia persecutória da guerra às drogas, na paciente, uma pessoa dotada de direitos esses humanos, que buscava a tutela da saúde. Exatamente. E o cara queria meter uma representação na OAB com você. Exatamente. Depois em off você me fala o nome desse promotor. Eu vou perseguir esse cara. Não é possível, né, irmão? Tá louco. Desculpa. Então foi uma Não, batalha, mas o pior que foi uma luta. mulher. Isso que pra mim, assim, quando a gente tava vivendo essa batalha, esse vai e vem de tipo, manda prender, faz isso, faz aquilo. Eu falei, cara, é uma mulher. Como que ela não entende não tá uma mãe que tá com filho difícil, passando por dificuldade, isso e aquilo? Então, assim, foi uma luta. Mas a gente entendo. conseguiu. Tiveram que inventar a palavra sororidade porque não tem, né? Exatamente. Porque o homem tá de boa. É difícil, Não, cara. mas é complicado. E sabe o que eu acho curioso, cara? É que assim, você chega igual o Felipe falou, né? Pô, você foi presa, não tinha maconha in natura, tinha o óleo, tinha maconha bebida dentro. Cara, quem que é preso assim, irmão? Ninguém é preso assim. O cara é preso lá com pasta base, com não sei o que, com tudo embalado, não é uma coisa Esses dias artesanal, eu peguei cara. um HC que tava no STJ. O cara foi preso com 16 sementes de maconha. E semente não é legalizada. E aí, É legalizada, não é? Era tráfico de drogas, colocaram como tráfico de drogas, aí foi, e aí... Já está pacificado pelo STJ, né? Que é a importação de baixa quantidade de semente Isso. não se configura. Aí eles transformaram para contrabando, né? E aí fica insignificância, 16 sementes, puta que pariu. Mas, porra, foi parar no STJ essa discussão, olha, maluco. É demais, cara. Não, é igual, eu tive um problema no Paraná, cara, porque um cliente meu, guri, né, universitário, aí ele começou a comprar haxixe pela internet. Aí o cara, lá no Instagram, aí o cara mandou lá 50 gramas embalado numa JBL, porque é blindada, né? Aí passa nos correios, não deu nada. Aí ele chegou pros amiguinhos e falou, ó, bicho, eu consegui comprar, tudo universitário, tudo guri. Não, então vamos comprar, compra 200 lá, fizeram uma vaquinha e compraram. Aí beleza, né? Aí quando chegou para passar no raio-x, a JBL acho que bateu, abriu, aí o correio falou, opa, tem droga aqui dentro. Aí chamou a Polícia Civil.
Aí a Polícia Civil acompanha a entrega. Coitado do guri, né? Fico imaginando ele, né? Poxa, eu sou encomenda, e toca ela tá a polícia lá, e prende em flagrante. Qual que é o problema? Eu não tinha parâmetro para fazer a defesa dele. E explico. Porque assim, tráfico de drogas, ok, artigo 33, e era interestadual, porque veio de Minas, né? Aquela coisa toda. Só que assim, 200 gramas de haxixe. A pergunta é, 28,33, né? É para consumo ou é tráfico de drogas? Aí a juíza de primeiro grau falou, não, é tráfico de drogas, mas colocou um tráfico privilegiado. Aí o MP apelou e nós apelamos também para ser consumo, 28. Cara, você acredita, fiz uma sustentação oral linda no Paraná, o desembargador falou, nossa, parabéns, usei direito comparado, porque outras legislações da América Latina trazem quantitativo, né? Então nós provamos, o Brasil não traz, mas aqui Uruguai, Colômbia, temos quantitativos diários de uso seguro, na legislação. Aí o desembargador olhou, para mim é tráfico de drogas. E quase foi tráfico qualificado pela escola, né? Por proximidade da escola, porque a casa do cara é do lado da escola, irmão. Aí eu falei, não, aí não dá. Aí eu não aguento. Tivemos que subir para a STJ. E é um absurdo. Não, aí você para, o judiciário mexendo com isso, cara. Porra, que transtorno, né? No meu processo também teve, né? Houve uma tentativa de tipificar como tráfico internacional, né? Dentro dessa briga eles com a alegaram promotora. Tinha 200 gramas, cada cigarro de baseado vai 1 grama, então eu faria mais de 200 cigarros de baseados de maconha pra fumar e não sei o quê. Eu falei, como que ele sabe o tanto de maconha que eu boto no meu baseado? E outra coisa, exatamente. Porra, é igual aquela do Sargento Favor. Pita muito, cara. Você não pita, não. Você não pita, não. Ele tá colocando, ele sabe, ele tá Pita pensando. muito, cara. E vem cá, para esse público nosso da área jurídica também, como é que funciona para a associação de vocês está ativa hoje, está plantando? Qual que é a parte jurídica? Vocês tiveram que entrar com unidade de segurança, tem um habeas corpus? Como é que isso aí funciona na prática para vocês? Cara, cada associação é muito particular, né? Então ela possui Vem cá! Ela possui um DNA, né? Eu digo assim, porque cada uma ela surge de uma luta, né? De a prisão de alguém próximo ou alguém que a verdade é que lá em 2014 tudo começou pelo tráfico internacional. Annie Fischer e os primeiros casos, as resoluções da Anvisa surgiram da luta judicial do acesso até esses remédios importados. Porque quem fazia isso eram as aeromoças, eram as pessoas que tinham empatia por essas famílias que possuíam necessidades específicas e não tinham acesso. Né? Então, o associativismo ele surge dessa mesma forma. Né? O associativismo ele começa em 2011, quando essas famílias que tinham necessidades específicas, pacientes com síndromes raras ou pacientes refratários. Aqui também vale-se aqueles que da autonomia da vontade buscam um tratamento menos gravoso, invasivo, né, a sua condição de saúde. Encontra com a Marcha da Maconha, porque em 2011 a Marcha da Maconha ela conquista o direito no Supremo Tribunal Federal de questionar o proibicionismo sem aquilo ser apologia à droga. E essas pessoas elas vêm para essas famílias e falam, cara, vocês estão sofrendo aí risco de concorrer em tráfico internacional e dá para cultivar aqui, dá para cultivar nos armários, nos grows internos e tal. Então, o associativismo surge dessa união desses dois movimentos, com um movimento novo, social, né, que visa tanto a defesa de direitos humanos na sua abrangência, né, porque existem condições muito específicas. Às vezes a pessoa ela não precisa só do óleo, cara. E aquilo que está na farmácia não vai satisfazer. A mãe precisa de um acompanhamento psicológico, precisa de um psicólogo para estar ouvindo ela, para estar acompanhando o tratamento e ouvindo os resultados, para fazer essa comunicação com o médico dentro da agenda dele. Ela precisa de uma massagem, ela precisa de uma cadeira de rodas. A gente vai atrás do que é a especificidade da necessidade daquele paciente. Então a associação é muito abrangente. Nós temos um estatuto. Dentro desse estatuto ele é disponível no nosso site. Nós lá temos todos os nossos objetivos e conforme nós é uma associação, então, a gente vai mudando, né? Não, quero até perguntar isso, porque, por exemplo, em tese a gente não pode registrar uma associação com objeto ilícito, né? Exatamente. E como é que conseguiu? Porque aqui o fim não é ilícito. Entendi.
Existe qual que é a condicionante, né? Vamos lá revisitar a lei de drogas, a lei 11.343 de 2006, no artigo 2º, no parágrafo único, diz que existem as exceções para quê? Pesquisa e utilização para tratamento de saúde. Entendi. Então, especificamente, esses são Você os nossos encaixa objetivos. ali. Nós estamos encaixados nesses objetivos, junto com outros direitos constitucionais, digamos, né? Livre iniciativa, dentro do artigo 5º tem toda essa representatividade que a associação tem do seu corpo de associado. Sim. Então nós somos um instrumento jurídico para representar essa demanda dos E pacientes o cartorário registrou de boa. e levar. Obviamente é um trabalho... Não, essa é a minha pergunta. Você chega lá no cartório lá, cara falou, opa, não. vou registrar aqui, peraí, ó, tá aqui. Aí o cara olhou assim e falou, ei, rapaz. Não, e não houve nenhuma objeção. Ah, não teve? no começo, né? Não, Entendi. o que existe assim nos cartórios é erros de digitação, às vezes apresentar alguma coisa, às vezes você pega um imóvel, o imóvel está enrolado com alguma coisa, tá com um número errado lá na prefeitura. Ah, tá. Essas É coisas. a bobeirinha normal de qualquer associação. De qualquer cartório, de qualquer Entendi. questão burocrática. Sobre objeto ninguém nunca Sobre deixou, não. objeto não, porque é aquilo, nós já superamos isso do maconha é remédio. Sim. Então, quando você tem, né, esse objeto, esse objetivo em particular, não há um aceite da sociedade, mas também há um corpo técnico por trás disso. Claro. Então, nós não somos pessoas que dentro da sua individualidade não conseguiriam, mas como um corpo multidisciplinar, Consegue. nós conseguimos, porque são advogados, enfermeiros, farmacêuticos, Tem um respaldo. químicos, entendeu? Então é um corpo muito grande que cada um atua na sua área para fazer o todo. Perfeito. Aqui no caso. E aí nós fomos batalhando, né, buscando por espaço, um grito, né, existimos, estamos lutando administrativamente e judicialmente para atender requisitos. Né? É aquilo, nós não queremos fazer a coisa de uma forma na bagunça. Claro. Nós estamos fazendo ciência, cara. Os espécimes que a gente cultiva, eles têm CPF, ele é um indivíduo. Nós sabemos tudo o que foi aplicado nele, qual folha que a gente tirou dele, se ele ficou doente, se ele não ficou doente, quando que ele foi germinado, quando que ele foi colhido, quanto que ele rendeu. Um alto nível de controle, então. Um alto nível de Basicamente, controle. que a gente tem, que é o que razoabilidade. faz toda a diferença na hora da gente terminar o óleo e analisar ali qual que é a problemática dele, o que deu bom, o que deu ruim. E todo esse material vai tanto para o nosso campo de dados quanto para a Universidade Federal. Cara, isso é importante, porque, por exemplo, Entendeu? eu já tinha ouvido falar da associação, mas eu não sabia desse grau de profissionalismo. E eu acho que pouca gente sabe. Porque ainda há um preconceito, maconha, cannabis, não sei o que, deve ser um bando de louco. Né? E eu acho que nós temos que divulgar isso. Mas é verdade, né? Mas é um monte de louco consciente. Eu nunca vi um normal mudar o mundo. Não então. E assim, é muito interessante, né? Nós conseguimos junto esse respaldo. Por exemplo, o nosso projeto com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, ele foi publicado em Diário Oficial da União, cara. Pô, isso é legal, cara. Então nós não estamos brincando. Não é amadorismo, né? Nós estamos com um laboratório que ele tem mais de 45 anos de experiência em plantas medicinais e que forma, né, as pessoas que operam as máquinas que a regulamentação exige, né? Ali estão esses formadores. Então, nós seguimos, todas as nossas análises até o momento, elas foram feitas por um laboratório que ele está inscrito no REBLAS, que é a Rede Brasileira de Laboratórios de Análise em Saúde. Então tem os níveis de canabinoides, de contaminantes. Nós seguimos a portaria de orgânicos, como eu mencionei. Nós seguimos resoluções de farmácia da natureza. Então, nós não estamos fazendo isso, vamos inventar, vamos inventar. Nós pegamos, já tem isso aqui, a maconha, o que é? Ela é uma planta alienígena? Não, ela é uma planta do Brasil. E existe uma regulamentação para a gente tratar espécimes medicinais aqui no Brasil. Então vamos seguir aquilo. Na omissão da RDC 327. Mas lá tem também outras coisas. A PL 399 tem mudado muito, está lá no Legislativo. Vamos ver também, é uma coisa que pode trazer um norte para nós. Né? E essas parcerias, elas vêm fazendo total diferença, puxando outras, né? Que a Defensoria Pública da União, ela fez um mutirão essa semana lá na associação, onde ela fez a entrevista de 80 pacientes que são hipossuficientes. Eles não pagam nada, não pagam óleo, não pagam mensalidade, porque eles não têm condições. Eles passaram pela entrevista socioeconômica, foi identificado que eles não têm condições, só que eles precisam não só ter acesso ao medicamento, como precisa de uma cadeira de roda, precisa de muleta, precisa de, enfim, N coisas que vai envolver ali o lado da saúde. Então, esse mutirão ele foi feito para ajudar esses pacientes, aonde vai ser judicializado, né, esse pedido deles para que o Estado
pague Custeie, né? custeie o óleo, né? Aí foi levantada uma questão do tipo, mas eles não vão pedir autorização da Anvisa? Essa que nós ainda não temos. Mas e a universidade? Essa que nos acompanha lá, que vai dar o padrão de qualidade, que vai indicar todo o processo do nosso óleo. Com toda a vênia do mundo, ao povo aí, a gente pode utilizar nesse caso o princípio do venire contra factum próprio. Porque, querendo ou não, a FMS ela é uma fundação da União, a qual está fazendo a pesquisa e atestando a qualidade. Como que a Anvisa, que é também uma autarquia da União, está negando? Temos uma ambiguidade aqui. Exatamente. Que às vezes são alguns paradoxos. Pô, precisa da autorização para pedir, precisa do projeto para ter autorização, aí começa a criar uns embrulhos burocráticos, cara, que na realidade os obstáculos estão nas pessoas. Sim. Né? Quando as pessoas envolvidas querem fazer acontecer e estão respaldadas pela ciência, porque aqui o nosso maior objetivo, nós somos uma associação de pesquisa e apoio, então é trazer a ciência para o CERN. Né? Trazer a ciência para o debate e produzir a ciência e provar, né? Então existem diversos mecanismos, né? Nós fazemos esse intercâmbio profissional com os profissionais mais renomados do Brasil. Nós tivemos aqui um curso para médicos recentemente, que foi com o Dr. Wilson Lessa, que é um estudioso pesquisador, já esteve em Israel, Rússia, já foi para vários países para trabalhar com a cannabis, para estudar a cannabis. E a gente tem esse apoio aqui dele no estado, que ele é formado aqui na UFMS, então ele apoia bastante a nossa associação. Também a doutora Amanda, a doutora Carol Marrone, o pessoal da REAJA, que é uma instituição que trabalha já com a pesquisa dos extratos e que auxilia as associações a estar trazendo cada vez mais qualidade na produção. Porque é tudo muito novo para a gente aqui. Claro. Plantar é novo, extrair é novo, tocar a associação para as pessoas que estão trabalhando dentro de uma associação é novo. Os acolhedores são profissões novas que estão vindo aí para o mercado, junto com a maconha. Então, a gente tem que estar o tempo todo com o auxílio desses profissionais que vêm de fora para poder trazer informação e disseminar isso aqui no nosso estado. E a associação é para qualquer um? Que tenha receita. Receita laudo médico. É isso que eu queria saber. O associado ele precisa ter ali. Ele precisa ter uma receita para se associar. Ele passa por exemplo, todo atendimento médico. O entusiasta ele não pode lá. Não quero. Você pode se cadastrar para ajudar a associação. Vou pagar a mensalidade de R$30 ali porque vou me cadastrar porque eu quero ajudar. Isso daí pode. Mas assim, comprar o óleo sem a receita, ou a pomada não precisa. A gente faz a pomada da raiz da planta. Que tem extrato, tem a raiz e que é excelente para artrite, artrose, essas doenças de pele que a gente sabe tem dado super certo. Então, assim, essa não precisa de receita, mas o óleo precisa. Né? Como o óleo ele vai ser ingerido pelo paciente, pode ter uma alteração da capacidade psicoativa dele, ali, da percepção dele, ele precisa do acompanhamento médio, né? Então, só é permitido, né? Houve uma RDC da Anvisa agora que mudou a portaria 344, incluindo essas substâncias. Então, pela portaria 344, prescrição de profissional habilitado, laudo médico. E aí, com isso, por exemplo, nós temos colaboradores que não é paciente, nós temos colaboradores que são pacientes. Entendi. Então, não necessariamente a pessoa, para ser cadastrada, ela precisa ser paciente, mas para ela poder usar o óleo como um medicamento, um remédio, aqui no caso, ela precisa das condições. Isso é importante saber, porque a pessoa, às vezes, quer dar uma de doida lá, não, vou lá porque lá é liberado. Não é bem assim, há um controle, não é festa da uva. Tem gente ainda que reclama, porque tem que fazer o cadastro, tem que passar por todo o processo. Aí a gente explica que não é uma farmácia. A gente precisa ter esse acompanhamento com os acolhedores, responder a anamnese, porque isso são perguntas que a gente usa para levantamento de dados e pesquisa. É ciência, então quanto mais informação a gente tiver, melhor. Inclusive, para fazer parte da associação, eles assinam o termo de ajuizamento, que é muito semelhante a uma procuração especificamente para fins de representatividade dentro da ação de cultivo coletivo. Porque como que eu vou quantificar quantos espécimes vegetais a associação precisa passar, sendo que cerca de 80 pessoas buscam o remédio por mês? Há uma crescente. Então eu não tenho como quantificar nem o prazo que essas enfermidades irão durar, nem a quantidade de pessoas que nós conseguimos acolher com base na produção. Então são duas crescentes.
Então a ideia é que seja deferido um cultivo necessário atender a produção para esses pacientes enquanto durar sua enfermidade. Sim. Porque esse é o objetivo da associação. O nosso objetivo, né, maior é na promoção da saúde, da pesquisa, da qualidade de vida e da tutela da saúde desses pacientes aqui na defesa do nosso objetivo estatutário mesmo, né? Claro. Então, E para chegar na associação, por intermédio das redes sociais, aí tem todos os contatos de vocês, né? A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo, tal, a gente vai republicar no nosso Instagram também, mas é a Associação Divina Flor, né? Isso. Beleza. E como é que vocês fazem essa questão do cultivo? Que eu tenho bastante curiosidade em relação a isso aí. Você já quer plantar em casa? Ô, louco, Você dá pra vê? plantar em casa? Meu Deus do céu, velho. Ô, bicho. Não, porque... Isso é um programa informativo. Não, porque é curioso, cara. Porque a planta ela deve ter uma condição climática favorável, ela deve ter uma condição de solo favorável. Vocês conseguem tudo isso fácil aqui em Campo Grande? É feito como que... Nosso cultivo ele é acompanhado por uma empresa que ela trabalha com as maiores associações do Brasil, né? Uma empresa de tecnificação e tecnologia. Então nós temos um cultivo totalmente automatizado, no sentido de cada planta por hora ela recebe aproximadamente 4 litros, 8 Não, litros de são água. 8 litros de água de Por hora. manhã, 8 litros de água à tarde. Então são 16 litros de água por dia, porque a gente está fazendo esse estudo de solo e clima ainda aqui no nosso estado, né? Então é uma planta que ela possui algumas condições e aí, por exemplo, aqui a temperatura subiu muito, então nós temos um sistema de nebulização que ele liga e abaixa a temperatura para que essas plantas possam estar ali no ambiente mais salutar. Mas pelos resultados aí nós tivemos uma boa colheita no sentido de que as plantas ficaram bem vigorosas, tivemos um acompanhamento fino, né, de rastreabilidade dessas plantas. E vai ser a primeira vez agora que esse remédio será extraído e analisado pela Universidade Federal. E aí, mas assim, não é o primeiro. Eu não sei nem Primeiro se o nome lote, é isso, né? Safra. É a primeira safra. primeira safra de Essa é a vocês? primeira safra, que agora a gente está finalizando essa semana a colheita, já estamos aí há mais de 30 dias colhendo. Muita planta, as plantas chegaram aí a 2 metros de altura, algumas delas, entendeu? E eu achando que a Grandes plantinha mesmo. era gigante, Não, cara. elas são plantas grandes, elas gostam do clima que a gente tem aqui, né? Tanto que a gente fez várias observações durante todo o cultivo, que foi num total de 8 meses, mais ou menos. Desde a semente até a gente estar colhendo ela. E a gente tem. A gente se baseia muito nos livros internacionais, né? Porque a gente vem de lá o cultivo outdoor e tudo mais. Aqui no Brasil, tudo isso ainda é muito escasso. Então a gente tem observado que nem tudo é como lá. Né? Então o clima lá é 10 semanas, aqui é 5, 6. É metade. Foto período assim, né? As plantas de maconha, elas são dioicas, né? Então ela é macho ou fêmea. E aí, quando você muda o fotoperíodo dela, de 18 horas para 12, que ela revela o sexo e ela entra em floração. Enquanto você segurar ela em 18 horas, ela está no vegetativo. Né? Entendi. E o óleo extrai da flor. Da flor. Da flor. Aí, assim, dessa Então você tem que ter vez- mais planta fêmea. Não, você na realidade, se você quer fazer remédio, você só quer plantas fêmeas. Ah, entendi. Mas essa é a melhor parte pra mim. Ah, é? Eliminar os machos. Que isso, cara? Ô, Felipe, ajuda a gente, cara. Que isso, cara? Que isso, cara? Quando chega nessa hora aí, eu me escondo, porque essa mulherada com facão rompendo todos os matos. Rapaz, é um perigo isso aí, cara. É um perigo esse negócio aí, cara. Eu já fico nervoso. Nós trabalhamos essa, como foi a primeira, a gente colocou algumas sementes regulares, que a gente não sabia se era fêmea ou se era macho. Então nasceram alguns machos que a gente tem que, a hora que ele vira, que a gente vê que é macho, tem que arrancar fora. Arranca uma pela raiz. Mas tem como saber pela semente? Não, pela Não. flor. Então, Não, então mas tem que pela esperar semente a florescer. gente compra. Ah, você consegue comprar a Consegue semente? comprar Entendi. sementes feminizadas. Entendi. Elas já vêm fêmeas. Existem Entendi. 3 tipos de semente, né? A regular, que ela pode virar macho ou fêmea. A feminizada, que ela necessariamente vai ser fêmea. E tem a automática, né? A automática, ela não precisa dessa mudança de fotoperíodo. É uma planta que ela é conhecida como ruderalis. E aí ela em 4 meses, ela nasce, cresce, flora e morre. Sozinha, sem luz, ela sozinha. Entendi. E o período de plantio, né? Crescimento e colheita, quanto tempo? Então, Depende. dessa vez demorou ali 8 meses, né? Porque 8 meses, cara, ela é leva tempo, ali até 5 semanas, 5 meses, né? Não, 5 semanas, são 3 meses para poder vegetar e para colher, né? De 6 a 8. Então, querendo ou não, é um procedimento caro. É.
É caro para você? Não, assim, manter? a gente trabalha com cultivo orgânico. Então, a gente tenta utilizar tudo o que tem ali no nosso terreno, né? Para a produção das caldas que a gente utiliza, a gente não utiliza nada que seja comprado, assim, que não seja orgânico. Então, a gente faz as caldas de proteção contra as pragas, contra as formigas, tudo é feito ali. Então, isso até barateia bastante o nosso custo, porque a gente não investe fora, a gente E assim, produz a gente tudo aqui. busca sintropia com a natureza. Então, por exemplo, assim, em vez de utilizar um veneno para formiga, a gente coloca outras plantas que afastam ou que atraem as formigas. Por exemplo, o manjericão roxo, ele serve como barreira vegetal para que não chegue aquela praga indesejada na nossa estufa. Algumas outras medidas são tomadas também. A cor da nossa estufa também ela tem esse sentido de camuflar ela para os insetos e protegê-la. Entendi. Cara, isso é maravilhoso, cara. Não, Ciência maravilhoso. pura. Não, Ciência pura não é coisa de vagabundo, né? Não. Pô, cara, legal Mas pra vocês acham que tem que caramba. mudar o nome, cara, de maconha para cannabis? Não, maconha é maconha. Não, Então, eu pergunto assim, porque o nome maconha ele tem um cunho A maconha vexatório. não é Você acha vexatório, que cara. não? A maconha ela é uma palavra de origem africana. Então, ela simplesmente sofre o mesmo preconceito sim, que foi construído. Talvez eu não tenha me expressado bem. A palavra maconha sofre um preconceito. Será que mudando a palavra... Porque muita coisa muda a palavra, né? A gente tem visto hoje em dia que você muda certos termos para até afastar o preconceito. Isso é o que ocorre com o canabidiol, né? A galera... É canabidiol, vários canabidióis. Não, cara, o canabidiol é uma molécula que está dentro da cannabis como um todo, que a cannabis é a maconha, que é tudo a mesma coisa. Tudo é maconha, tudo tá ali. Né? Então, assim, eu acho que isso, ele continua criando esse paralelo, né? Esse paradoxo de, tá lá na favela, é bala, é matar e tá na farmácia salva. Entendi. A gente precisa quebrar essa isso aí. realidade. Então, assim, é uma jogada de marketing, né? É uma jogada inteligente que é utilizada para muitas coisas, para afastar o preconceito mesmo. Mas realmente é isso. Isso aí vai promover aquilo que eu havia falado, isso vai promover justiça social. Isso vai promover reparação histórica, a gente continuar afastando a maconha da discussão. Entendi. Entendeu? Entendi. A gente pode falar. Não, fala Não, eu você, ia para as cara. perguntas aqui. Não, é porque eu penso o seguinte. Então, assim, o que você acha, o que vocês acham, na verdade, que está faltando para uma... Porque o STF ele já está avançando, né? Tem essa discussão lá, inclusive, ao que é usuário, o que não é, quantidade. Então, a gente está avançando nisso. O que vocês acham que está faltando para realmente regulamentar o uso? É vontade política? É falta de estudo desse pessoal? O que vocês acham que está faltando? Acho que o Felipe falou que são as pessoas que barram, né? Talvez se a gente trocar alguns personagens, a coisa anda. Mas o momento que nós vivemos, eu acredito que é mais uma questão de tempo, né? Porque, sinceramente, é aquilo que eu mencionei anteriormente pelo gráfico lá daquele estudioso, do Steve Rhodes. Queremos regulamentar isso de uma forma banalizada? Não. Então, para regulamentar isso de uma forma que atinja também justiça social, reparação histórica, tem que ser feito de uma forma bem pensada. Então, eu acredito que nós temos o CONAD ativo, né? Temos uma representação social maravilhosa, tem pessoas que me representam lá naquele CONAD agora, eu sou muito grato por isso. Eu acredito que o CONAD ainda está na casa errada, né? Ele está no Ministério da Justiça, ele tinha que estar no da Saúde. Sim. Mas há uma interdisciplinaridade muito grande entre o Flávio Dino, o Silvio. Então, eu acho que a pauta vai caminhar. Eu só espero que a pauta caminhe para políticas de Estado, porque a maconha, cara, ela não é só medicinal. A gente tem que falar. Vai rolar agora, nós vamos participar em collab com a Informacan, lá de uma mostra que vai ter no Congresso Nacional, cara. E a Manu Borges, que é uma pessoa incrível, também militante do movimento, ela trouxe cadeiras que ela pagou imposto, cara, para entrar aqui, cadeira de cânhamo. E a madeira de cânhamo, a cadeira de cânhamo, foram coisas que foram barradas dessa amostra, né? E isso é uma realidade, porque isso vai gerar um impacto. Pô, a semente da cannabis, da maconha, ela é alimento, ela é um superalimento, dá para fazer leite, dá para fazer probiótico, dá para fazer diversas coisas que vão ajudar na nutrição. Quem sabe aí um tipo de leite NAN, né? Isso precisa ser estudado, precisa ser desenvolvido. Mas a fibra sempre teve nas caravelas, então tecido aí... Celulose, cara, a maconha ela produz com o que o eucalipto precisa, 1/3
do que você planta de eucalipto, se você plantar de maconha, você tem o mesmo resultado de celulose. Então a gente E muito vê mais rápido, né? Muito e mais rápido. Tem cultivos de 6 meses aí que você não vai querer desenvolvimento de flor, mantendo o vegetativo, cresce para cima, próximozinho. E sabe? É uma coisa que pode ser uma cultura intermediária para limpeza do solo, do agrotóxico. Entendi. Então, cara, pode mudar muito, pode mudar, reestruturar a agricultura familiar do Brasil, pode causar um impacto econômico gigantesco no bioplástico, em culturas mais sustentáveis. Então, agora é uma questão, eu acho que de ter mais acesso à informação, né? Porque quando a gente multiplica o conhecimento a respeito da matéria, nós temos mais multiplicadores. Claro, Né? com Pessoas certeza. que eu sempre falo, né? Você tem um minuto para ouvir a palavra do full spectrum, né? Porque muita pessoa fala isso, né? CBD, canabidiol. Não, full spectrum é um espectro amplo, todo, né? Porque a gente precisa falar da planta pelo todo. Não só da parte, né, psicoativa, mas de todo o ecossistema que vai gerar com o plantio. E Né? esse projeto nosso com o FMS, ele surge justamente com esse intuito de desvendar os potenciais biológicos e tecnológicos da planta, para que nós não perdemos nada, não percamos nada dela dentro do seu processo de beneficiamento e possamos adotar uma linha produtiva mais sustentável, mais rentável, né? Cara, isso é muito massa. Inclusive, medindo o impacto que essa nova qualidade do óleo vai ter na vida dessas pessoas, com indicadores e índices dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Então, é um projeto. Inclusive, o desenvolvimento assim, sustentável está num dos objetivos da ONU lá, que o Brasil é signatário. nós assinamos lá em 2000, né, a Declaração do Milênio, falhamos miseravelmente até 2015. E aí eles falaram, vamos dar mais 15 anos. Mas estamos perdendo tempo já estamos em 2023 aí, começando 2024 já. E perdendo tempo, sofrendo as consequências aí desse capitalismo, né, sem consciência. Então, Até o capitalismo, cara, tem que olhar a maconha como um modo de ganhar dinheiro. Pô, você vai na Bolsa de Nova York lá, você tem lá as ações lá, os ETFs lá, e você compra das empresas que cultivam, que vendem. O Mike Tyson saiu do limbo plantando maconha, tá ligado? mas até em Nova York eles prezaram por uma política de reparação histórica, de reparação social. Então, é isso. Eu acho que a gente não pode perder isso do norte também, do centro da discussão. Sim, Né? Como que nós vamos reparar quem mais sofreu? Quantas mães perderam seus filhos por conta das guerras às drogas? Inclusive, eu recomendo aí para vocês verem depois um curta que chama Estado de Proibição. Ele foi feito pela Plataforma de Política de Drogas do Brasil, e aí ele traça um paralelo entre as mães que precisam do remédio para seus filhos e mães que perderam os filhos pela guerra às drogas. Pô, estado de proibição. Estado de Pô, proibição. vou atrás, legal pra caramba. Ó, recebemos algumas perguntas aqui, né? A gente abriu umas caixinhas de perguntas. Uma boa parte dessas já comentaram aqui e tal, mas eu separei duas aqui. A utilização por autistas, vocês sabem dizer se tem algum benefício? Sim, principalmente na questão comportamental. Eu não sou nenhum médico, né? Eu posso falar da minha experiência empírica como advogado, acompanhando os casos dos pacientes, mas a Jéssica pode falar muito melhor do caso de uma paciente específica que nós temos aqui, que ela é de Dourados. É de Dourados. A Raquel, hoje ela está com 32 anos, se não me engano. Ela já toma o óleo, já tem aí 4 anos, junto com a associação desde que a gente começou. Ela é uma paciente autista já de alto nível, né? Suporte elevado. Elevado. Ela teve que ir para São Paulo algumas vezes, onde ela fez algumas sessões de lobotomia. Nossa, Então, cara. ela tomava choque no cérebro. Eletroconvulsoterapia Exatamente. também. Então, Isso é foi agressivo, assim... Agressivo. Isso é agressivo. Ela fazia essas sessões uma vez por semana. Você tá Meu doido? Deus, Entendeu? cara. Por conta que ela se autoagredia, ela vivia amarrada com correntes, tinha uma jaula na cozinha da sala, onde ela tinha que ficar amarrada com os braços abertos também para não se morder, não se machucar. Então, assim, foram anos e anos que a família conviveu com isso. Hoje ela toma o óleo, ela comemora o aniversário dela, ela toma uma cerveja, ela abraça a mãe, ela faz os pequenos serviços de casa, ela faz, tira o lixo do cachorro. Então, assim, hoje ela tem 30 e tantos anos, ela parou de tomar 25 anticonvulsionantes. E ela só toma maconha. Entendi. Claro que tem um ou outro, mas assim, mas diminuiu drasticamente Né? a quantidade de remédios. Então, sim, tem um efeito positivo nos casos de autismo, né? E assim, a gente sabe que o acompanhamento médico é fundamental. Claro. Sempre. Porque são crianças, né, na maioria dos diagnósticos. Então, assim, saber se aquela criança é hipersensível ao THC, ou se ela precisa de uma dose maior, ou se ela precisa de uma dose menor, é muito importante. E quem vai dizer isso é somente um médico. Beleza.
A outra aqui, deixa eu pegar. Perdi, aqui. Se acompanha a utilização de cannabis em caso de epilepsia refratária. E qual que é o percentual de melhora e tal. Vocês comentaram o caso do menino que tinha 40 convulsões, né? Nesse caso, ele era um paciente da outra associação que nós trabalhamos, da Maria Flu, né? Ele possuía síndrome de West e uma síndrome rara também, e ele tinha cerca de 80 crises convulsivas por dia. A mãe dele, ela conseguiu inicialmente uma ação, né, lá contra a Secretaria de Saúde, subiu, teve que pedir a prisão, sabe? Foi um esforço hercúleo para ela conseguir. O óleo começou a atrasar para chegar importado no caso, não chegava a tempo, chegava vencido. E aí, no final, ela acabou conseguindo um habeas corpus. Quando ele conseguiu ter acesso até esse óleo importado, ele era um óleo isolado e reduziu as convulsões dele de 80 para 40. Só quando ele conseguiu acesso ao óleo de forma associativa por um habeas corpus, que ele teve as convulsões reduzidas assim, a praticamente ficar uma por semana, bem leve, melhorar completamente a qualidade de vida de toda a família, né? Então, mais ou menos isso. Então, ele era um paciente refratário. Mas ele também teve que fazer uma cirurgia onde ele tirou 30% da massa encefálica. Entendeu? Uma das coisas que eu sempre me coloco a pensar, e eu sempre levanto esse questionamento, seja nas comissões que eu faço parte, ou quando eu tenho um espaço de falar, é justamente isso, sobre o uso compassivo, né? Então a gente pensa errado do uso compassivo, que o uso compassivo ele tem que ser aquilo, o acesso a cannabis, a maconha, tem que ser a última via de acesso. Então, vamos lá, vamos dar choque na cabeça da criança autista, vamos tirar uma porção de 30% do cérebro dela, depois nós damos o remédio da planta. Faz sentido Que loucura, velho. Então, isso não é o uso compassivo. O uso compassivo está relacionado à compaixão. A ter compaixão. Então, quando for optar por um procedimento mais invasivo, mais agressivo, opte por quebre o seu preconceito, né? Tenta o óleo, quem sabe aquilo pode fazer a grande diferença, porque eu sempre me coloco a pensar, se esses pacientes tivessem tido a maconha como a primeira via de acesso, será que ele estaria falando? Será que ele estaria andando? Tem pessoas que nunca passaram de determinada faixa etária e hoje estão passando por conta do óleo da cannabis, do óleo da maconha. E também temos que parar com esse tipo de resolução absurda, que nem o CFM vem e fala que pode usar no tratamento de crianças com epilepsia refratária e tal, não sei o que lá, só que... Reduziu a 3 enfermidades somente, né? E, por exemplo, uma faixa etária, aos 18 anos, a pessoa passou dos 18 anos, ela deixou de ser autista, ela deixou de ser epiléptica. Então é só pra criança. Aí o cara sofre o resto da vida com o problema. Exato, essa foi a resolução. Nós precisamos avançar e nós só vamos avançar com debate mesmo, com ciência. O óleo, você toma ele ou você passa na pele? Como é que é? Toma. A gente tem a pomada, que dá pra passar na pele, tem o óleo que é gotinhas, né? A gente trabalha com óleos ricos em CBD e óleos ricos em THC e tem o 1 para 1, que é o meio dos dois ali, 600 miligramas. Quando o médico faz o cadastro na associação, a gente passa toda a carta farmacêutica com todas as informações daquele óleo para que ele possa prescrever para o paciente. Inclusive essas análises certificadas por um laboratório cadastrado no Reblis. E o uso veterinário? Também mandaram a pergunta no meu perfil lá. Você aí que quer saber sobre o uso veterinário, dia 2 de dezembro vai ter a primeira conferência, o primeiro congresso sobre a utilização de cannabis como ferramenta terapêutica para uso da medicina veterinária. Nós estamos trazendo uma galera de peso aqui, tem valor, paga meia estudante, tem o apoio do CRMV daqui, regional do Mato Grosso do Sul. Um abraço aí para os representantes do CRMV. E vai estar aí o Dr. Rodrigo Montezuma, né? Representante do CFMV, do Conselho Federal de Medicina Veterinária, Dr. João Lourenço, né? E a doutora Caroline Campagnoni, que também é referência aí no tratamento de medicina da canabinoide para animais. E a gente sabe que faz total diferença. E é o mesmo, para humano e para pets, vets, boi, cavalo. Tem aras que encomendam, não de nós, lá em Marília, eles encomendavam potes e potes de pomada, aqueles potes de sorvete, porque utilizavam nos cavalos. Para cicatrização é incrível. Então, assim, tem uma saída bem grande para animais. Toda papagaio, periquito, gato, show de bola. Eu acho. Cara, é isso, né, cara? Cara, esse é o Papo Raro, cara. Eu tô muito contente que vocês vieram, cara. Que bom, ficamos Fico muito contentes. feliz. E a gente fala, igual o Rafael falou no começo, o Papo Raro é pra isso, é pra gente discutir aquilo que não é discutido. É pra discutir tabu. É pra conversar
É lógico que não convencer, talvez, mas trazer a informação para a pessoa pensar sozinha. Exato. E que essa que é a grande sacada. E que eu vejo que cada vez mais, e até nas universidades, a federal é um expoente, é diferente. Mas, por exemplo, nas universidades privadas, né, não há esse tipo de discussão. Eu sempre brinco, até com política. Esses dias teve lá na Católica, teve um evento de política, né? Aí eu falei para quem estava organizando o evento, o da Clóvis, eu falei assim, ó, tem que colocar um cara de esquerda e um cara de direita para conversar. Põe um assunto lá, sei lá, desarmamento, maconha, não sei. E coloca o cara de extrema direita e o cara da extrema esquerda e põe o mediador. E entenda o que é mediador, é não deixar os caras cair no pau. E aí cada um fala a sua opinião e o público absorve isso. Só que o que acontece? Todas as palestras que nós temos aí nas faculdades de Direito é tudo chapa branca. É tudo assim, coloca... Não, então vamos falar de maconha, beleza. Então coloca 2 pessoas para maconha ou 2 pessoas contra a maconha. Não tem debate. Logo, debate papo raro, hein? Vamos fazer. Debate que eu gosto. Vamos fazer o Eu debate ia papo falar aqui pra raro. vocês que são ouvintes aqui dos colegas do Rodrigo e do Rafael, fiquei sabendo que eles são professores aí, ó. Aproveita já, vamos levar esse debate aí para o CDB. Vamos. A Jéssica já Vamos para o Uniderp não dá, já foi cortado. A Jéssica já Tá. participou de um Mas podcast alguém por lá também da UCDB. de odonto da Uniderp procurou para fazer uma palestra, alguma coisa Não, assim. mas vamos Mas, mexer isso, Não, vamos mexer. Vamos. Vamos fazer junto. o CDB e o Uniderp juntos fazer essa eu acho palestra. que esse apoio das universidades vai ser muito importante a partir do próximo ano, porque nós estamos nos mudando para uma casa maior, onde a gente vai trabalhar com uma policlínica, onde vai ter fisioterapia, vai Legal. ter fono, vai ter atendimento médico, vai ter atendimento jurídico, vai ter tudo que a gente precisa para o paciente ali naquela casa. Então, esse trabalho a gente está trabalhando num projeto de fazer em parceria com as universidades em forma de estágio, para aqueles estudantes que querem aprofundar um pouco mais dentro da sua área, E para os professores trabalhar, também. e para os profissionais certeza. também. Então, assim, a certeza. ideia é Conta que com a gente, se vocês precisarem. a gente Tá? possa fazer dessa policlínica um espaço onde as pessoas de bem-estar e de qualidade de vida mesmo. Com certeza. E aqueles Entendeu? profissionais também que estão com dificuldade de se inserir no mercado, pô, não tem um espaço para trabalhar. A gente quer acolher esses profissionais também e trazer essa linha de especialização, né? Colocar eles em contato com a network que nós possuímos para expandir esse conhecimento, para aplicar esse conhecimento na saúde, né? A Divina Flor, ela vem trabalhada incessantemente aí e nós queremos construir aqui, no futuro muito próximo, eu espero eu, uma farmácia da natureza, né? Que com essa regulamentação, com isso que nós estamos nos adequando, nós possamos também trazer outros espécimes medicinais do Rename e que nós possamos fazer uma parceria com o SUS para tratar a saúde de base. Porque se a gente fornece o xarope de hortelã, pô, e consegue evitar agravar um quadro de pneumonia ou qualquer outra coisa, ou que isso se desenvolva, a gente está evitando leito no SUS. Então, promoção de saúde de base, promoção de informação, resgate da ancestralidade, das culturas, os respeitos, né, às diferentes raças e a empatia pela humanidade é o que nós promovemos. Você se enquadra nesse perfil. Sucesso total. Maravilhoso, hein, cara? Sucesso total, cara. Esse é o Papo Raro. Esse cara. é o Papo Muito bom. Raro. Ó, mais uma vez, obrigado aí. Obrigada a Tá? vocês. Tudo de bom, sucesso na luta de vocês. O que vocês precisarem do obrigado. Papo Raro, precisar da gente. Tamo junto. Estamos à disposição. Sempre. Valeu? Valeu. Valeu, galera. Valeu, Obrigado. galera. Um abraço. Valeu.